Fala galera, hoje tenho o prazer especial aqui de receber um convidado mais que especial, Danilo Couto, nosso Mad Dog, uma lenda do surf de ondas gigantes. Danilo, primeiro, obrigado aí, depois de muito tempo a gente tentando aí fazer dar certo. Muito obrigado pela sua atenção e para bater esse papo aqui com a gente hoje. Com certeza, é um prazer estar aqui conversando com você hoje. Que bom que a gente conseguiu encaixar aí esse horário bom aqui nessa sexta-feira de sol, aqui diretamente de Salvador, Bahia. Ah, que inveja. Eu falei pro Danilo que eu moro na Europa, eu moro em Londres e aqui queria estar sentindo esse solzinho agora, porque aqui tá um frio lascado. Estamos nos extremos, então, né? Os opostos, mas conectados aqui, vamos para cima, vamos bater esse papo aí de surf, que é um assunto que a gente gosta e acho que a gente tem muito para conversar. Exatamente. Então, antes da gente começar, queria pedir pra galera soltar o like, curtir, engajar, ajudar no canal aí. O projeto é novo também. Senão a gente precisa dessa ajuda para continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Se inscrever no canal, é claro. Danilo, eu queria pra gente começar assim, pô, a gente pode, tem horas pra gente ficar conversando, mas pra gente dar uma resumida, eu gosto de começar a falar mais do começo da trajetória das pessoas com quem eu bato um papo e tal. Eu acho que, bom, a gente sabe que Danilo é baiano, como ele falou, tá lá agora na Bahia, e eu queria começar entendendo como que começou essa história de ir pro Havaí. Danilo já surfava na Bahia, é claro, já desde moleque e tal, mas aí quando que começa, como que veio isso de começar a ir para Havaí e para começar essa migração e essa história toda que você começou a construir por lá? Pronto. Bom, começando pelo fim, eu estou de volta aqui na Bahia há aproximadamente 2 anos, né, depois de ter morado 23 anos no Havaí. Mas o meu início foi aqui em Salvador. Eu cresci aqui na Ladeira da Barra, então é na região aqui, né? Salvador é uma península, então eu estou próximo a essa ponta dessa península que é o Farol da Barra, né? Então eu cresci aqui, aqui a gente tem boas ondas, fundo de pedra, né? Barravento foi a praia mais próxima da minha casa e, enfim, cresci surfando nas praias de Salvador, né? Até o litoral norte a gente tem muita onda boa aqui. Minha família originalmente é do sul da Bahia, então também tive a oportunidade sempre de surfar, não só aqui em Salvador, mas também no sul da Bahia, que é onde eu tenho residência hoje, no sul da Bahia. E eu iniciei em mais ou menos em 1985, foi um momento, acho que nos anos 80, né, o surf no Brasil estava muito forte, era o início da profissionalização e, igualmente aqui, o movimento era forte aqui em Salvador, então a gente já tinha grandes eventos. No meu início, logo eu já consegui assistir grandes eventos de surf. Isso tudo foi muito importante, né, para criar uma referência para essa nova geração. Quantos anos você tinha? Eu nasci em 1975. Eu comecei a surfar com 9, 10 anos de idade, né, em 85. E aí, nesse período aqui em Salvador, já tiveram grandes eventos nordestinos, tinha o Bahia Pro Contest, que já vinham atletas de todo o Nordeste. Logo na sequência, teve o FICO Surf Festival, que foram já fez parte dos primeiros circuitos brasileiros profissionais. Também já iniciou o circuito baiano aqui, nas categorias de base, né? Também ainda no final dos anos 80. Então, eu peguei essa fase. É, Também teve o surf escolar aqui, que era muito forte, né? Fabiano Prado com a Uniclubes, e eu estudei em escolas que faziam parte desse circuito, né? De escolas, então era propício, né? Todo o momento. E, bom, eu comecei em 85, comecei a participar de algumas competições, ainda como, né, mirim na época, sem criar a categoria ali, até 15 anos. Então, em 87, 88, eu comecei a participar desses primeiros eventos e tive até a oportunidade, logo nesse início, de surfar o FICO Surf Festival, que foi a grande referência para a gente aqui de evento nacional. Eram 10 dias de evento, todas as categorias. Eu participei em 1989. Foi mais ou menos quando eu comecei a embalar no surf competitivo, né, nessa categoria mirim.
Então, esse foi meu início aqui. Aí competi na Mirim, na Júnior. Eu não tive uma carreira muito longa, competitiva, né? Acho que até os 18 anos, mais ou menos. Então, eu competi por uns 4 anos, mais ou menos, intensivamente, né? Acho que 88, 89, 90, 91, 92 eu já comecei a fazer uma transição, dando uma atenção mais aos estudos, Mas já na mentalidade. Mas o que era essa parada de competição que você tá falando? Era de tipo, você não viu que competir não era pra você, você não curtia, ou não via futuro de repente? O que te fez mudar de competição pra essa transição aí? Acho que foram uma junção de algumas coisas, né? O meu interesse em dar uma atenção aos estudos para entrar na faculdade, isso foi um ponto. O segundo, sim, já estava um pouco, já começou a ficar um pouco saturado naquela mesmice de surfar nas mesmas praias, entendeu? E a idade também de ter interesse de fazer outras coisas e não ficar só naquele processo competitivo, já com 17, 18 anos. E também eu acho que o interesse em explorar novas áreas, novas ondas, né? Já estava numa fase namorada, saí um pouco no foco da faculdade e aí comecei a surfar ondas muito boas também no litoral norte, Praia do Forte, que a gente tem, na época tinha muito pouca gente, então comecei a explorar um pouco mais, né? Então, e foi um momento, eu não parei de surfar, né? Eu dei uma atenção naquela época da faculdade, mas logo depois que eu passei no vestibular, né? E aí veio aquele pacote, ter um carro, minha faculdade era à noite, então aí foi uma fase boa. Eu acho que eu criei interesse até mais por essa fase de exploração, ainda muito aqui, sem imaginar mais nada de carreira, mas acho que já dava um indicativo que eu já estava querendo mais explorar, conhecer ondas melhores, mais fortes, ondas tubulares, que a gente tem aqui nos fundos de pedra, e precisei sair talvez desse roteiro competitivo, que eram sempre nas mesmas praias, e Entendi. já ingressando realmente não tinha mais nada como planejado de seguir uma carreira profissional, nada. Estava surfando pelo prazer e fazendo a minha faculdade já pensando nessa transição. Entendi. E aí, essa transição, quando que vem a viagem para o Havaí? A primeira vez que você vai para o Havaí já é nesse período aí? Aí eu tive um período mais ou menos de uns 3 semestres, né, de faculdade, empenhado na faculdade Faculdade de Economia, né? Que você fazia de isso? economia e surfando bastante. E aí na verdade, o despertar foi viajar para aperfeiçoar o inglês, estudar inglês. Então tinha uma possibilidade de ir na Califórnia estudar um curso. Nesse momento, Yuri já tinha recentemente, né, Yuri Soledade recentemente tinha ido para lá, a gente era muito próximo nesse período aqui de surf competição, e a gente começou a se comunicar. Eu falei, bom, eu estou com um plano de estudar inglês e tal, vem para cá. A gente começou a falar de Havaí. Eu falei, bom, então vou aí visitar você estava ele, Balboa, também aqui de Salvador, um grande amigo, e Maurício Abreu, né, também, Jojoba. Então foi esse primeiro grupo, né, e aí que foi aqui da Bahia, e estava mal. O Yuri me falou bastante de lá pelo telefone, ele me descrevendo tudo, aqui fala inglês, aqui tem trabalho, aqui tem onda. Bom, e eu fui passar um mês com eles lá, o mês de dezembro, aí foi 1996 aí, né, para dar uma referência de data. Então eu já estava aqui na faculdade, acho que no meu segundo ano, fazendo também um estágio na área de comércio exterior, e o foco era melhorar o inglês e retornar. Esse era realmente o plano original. Passar lá uns 3 meses, se tivesse uma coisa rendendo muito bem, talvez trancar um semestre, mas a ideia era ir, voltar, continuar os estudos. Mas quando eu cheguei lá, o destino tinha outros planos e eu consegui ver no primeiro O bichinho picou, né? né, que, como disse Yuri, aqui fala inglês, beleza, eu fiquei no Havaí, aqui tem trabalho, eu já comecei a trabalhar, aqui tem onda. Então, tinha tudo ali. Então, no primeiro dia que eu cheguei mal, eu já vi que acho que era por ali que eu ia ficar, né, por um tempo, sem saber por quanto tempo, mas que aquela experiência que eu queria ter realmente tinha tudo ali, né?
E assim foi, era início de temporada, né? Era início de dezembro, então já cheguei, já tinha muita onda boa. Logo no começo eu já consegui sentir. Yuri já estava no ritmo há um ano e meio lá, então eu já tinha alguém para estar junto ali, colando nas ondas. Eu já percebi que quanto mais o mar subia, mais eu me divertia e menos crowd tinha. E naturalmente tudo foi fluindo, né? A galera já estava estruturada, estabilizada lá, então a questão de trabalho, né? De se entrosar no lugar, pegar as ondas, foi tudo muito natural e rápido. E a adaptação foi tranquila mais por conta dessa ajuda com o Danilo, com o Yuri que você estava falando, né? Foi uma adaptação, dá para dizer que foi tranquila, porque a gente sabe que o Avaí, principalmente naquela época, que era anos 90, né? A gente está falando 96, você falou, Uhum. tem um processo de localismo muito forte, né, naquela época. Como que foi chegar e começar a pegar onda, enfim? É interessante essa pergunta porque já linka com mais um fator que ajudou muito, né? O tio de Yuri, Paulinho Magulu, ele, sempre foi uma referência para mim, até antes de conhecer Yuri, depois que as coisas uniram, né? Porra, Paulinho Magulu é tio de Yuri. Ele cresceu aqui na Barra, aqui no Barra Vento. E ele foi para o Avaí em 87, então já estava registrado que, né, como o Lapo tinha ido nos anos 70 ainda, então a gente referencialmente aqui, né, em Salvador e até aqui na Barra, já tínhamos pessoas como Lapo, Maurício Abubaque, né, Paulo Magulu, Rio tinha, eventualmente André Rei foi uma geração acima nossa que já estava pegando onda grande no Avaí, então a gente já tinha essa referência. Então, Paulinho Magulu foi uma pessoa que chegou lá mais cedo e se estabeleceu, ele é respeitado e foi a nossa também essa chegada sendo bem recebida em Maui foi via Paulo Magulu. Quando veio o Norte Shock, Que tinha uma relação com jiu-jitsu também, né? bom, Que, exatamente. que ele era. O jiu-jitsu já estava estabelecido, se estabelecendo no Havaí. Eu, aqui de Salvador, nunca tinha tido nenhuma experiência com jiu-jitsu. Aqui com capoeira tinha. Inclusive, quando eu cheguei lá no pacote, Balboa, que já era mais dessa parte de arte marcial, já falou: ó, vai ter que começar a treinar aqui, porque a galera aqui vai chegar junto. Eu ainda comentei com ele, falei: como assim? Vai ter que treinar mesmo, porque jiu-jitsu não tem história. Eu falei: pô, de jiu-jitsu, vou ficar, né, no tatame ali, que nada, meu irmão. Eu sou capoeira, qualquer coisa. Eu lembro que ele falou: não, foi muito pontual. Pronto. Na primeira semana eu já estava treinando e vivi mal no meu primeiro ano. O professor de jiu-jitsu era Rômulo Barros, que era um faixa preta já de Rickson Grace e de Helson, que morava no Havaí. Então, uma proximidade muito Ah, grande com o jiu-jitsu chegou. Rickson já chegou um mês depois que eu cheguei lá. Eu já estava indo surfar com Rickson Grace na praia. E aí fui entender a dimensão do jiu-jitsu ali de verdade. E foi muito importante, porque eu já fui pro Arro, fiquei na casa de Rômulo, que era um faixa preta. Na primeira semana, isso já foi na minha segunda semana de Havaí. A gente foi pro Arro, eu e Yuri, aconteceu tudo muito rápido. e a gente estava dentro de um carro com o Rômulo e deu uma carona para Kelly Slater nesse dia lá. Kelly Slater entrou no nosso carro. Eu lembro que a gente ficou raspando a parafina da prancha de Kelly e botando na sola do nosso pé, eu e Yuri, no banco de trás. E Kelly Kelly que tava. já era campeão mundial, né? Ele ganhou o primeiro título em 92. Ele era início da carreira dele, mas ele já era Kelly Slater, já era campeão mundial. E ele estava com uma ganzeira na beira da estrada. Foi assim que a gente deu carona. Ele estava com uma gun. E a gente estava voltando do surf, eu, Yuri e Rômulo, que era o faixa preta, né? Que estava dando guarita pra gente lá no North Shore. E aí Kelly já entrou no carro, a gente ficou sem entender nada. E aí ele explicou que ele estava indo para a cerimônia do amigo que morreu em Waimet há um ano que tinha acontecido e tinha uma grande cerimônia. Então aquilo ficou marcado também, né? Era o Donnie Salomon, da Califórnia, que tinha morrido em Waimea há um ano antes. E também era recente a morte do Mark Fu. Então aquilo tudo ficou marcado também. E foi nessa época que eu cheguei lá e de uma certa forma,
Sinto que a gente foi até apadrinhado, né? Já tinha uma geração que chegou a se estabelecer, que foi casca grossa. Cezinha também entra nesse hall dessa galera que nos recebeu muito bem, Paulinho Magulu, Cezinha, Romuleu, próprio Rickson, Helson, os Grace. Então, foi importante a gente não só ter essa galera que nos recebeu, mas também entender que era importante treinar e saber se defender, se posicionar. Já falaram, ó, aqui o bicho vai pegar, vocês vão começar a pegar a onda, ninguém vai chegar na água, e aconteceu realmente isso, mas graças a Deus. Precisou usar a capoeira ou jiu-jitsu, Danilo? Não, mas precisou usar, né, os entendimentos de arte marcial, que acho que é muito mais o respeito, né, não só, acho que respeitar, mas também, de uma certa maneira, exigir respeito, e graças a Deus, eu nunca tive grandes problemas, talvez tenha tido alguns pequenos diálogos na água, mas eu nunca cheguei a ter grandes problemas. Mas essas pessoas nos ensinaram não só a se defender, mas acho que saber se portar, se posicionar e né, saber dialogar, e ajudou muito, porque o Avaí também exige isso, né? Não só atitude nas ondas, mas da maneira de se interagir com os locais, né? Que são pessoas firmes e que exigem respeito, né? Você acha que isso evoluiu esses 23 anos que você passou lá? Hoje é mais tranquilo para quem quer chegar lá do que na época que vocês chegaram? Com certeza, eu vi toda uma transição, né? Acho que antes de eu chegar, eu cheguei já nos anos 90, então acho que foi evoluindo né, a cultura do surf e o esporte crescendo, se profissionalizando, vindo as marcas e tendo que ter atitudes mais desportivas, né, dos atletas, e logo na sequência acho que começa a vir câmera, filmagem, mídia vai crescendo, mídia eletrônica, então tudo isso, de uma certa maneira, favoreceu o profissionalismo do esporte. Existe ainda acho que a essência do esporte, né? O respeito na água, a exigência de um modus operandi que não é só no Avaí, né? Acho que no mundo todo, a maneira com que você chega, mas o Velho Oeste, a coisa mais da porrada, da porradaria, de resolver tudo ali na areia, deu uma aliviada, mas ainda existe, né? Acho que isso aí é cultura do surf. Se a pessoa está saindo do limite, e aí eu acho que são os locais e a galera que tem bom senso que acaba regulando, isso que sempre vai existir, né? E é normal, né? Até porque pode ser uma coisa perigosa. Tem pessoas que se portam na água de uma maneira que pode ser perigosa, e aí acho que a regulação vem natural, né? Entendi. E aí a gente tá falando que você chegou lá em 96, que você deu mais ou menos um ano, 96, aí 97 mais ou menos o primeiro ano completo ali. E aí pra gente dar um pulinho ali, para vocês começarem de fato a fazer história ali em Jaws e começar a remar, isso foi coisa de 10 anos pra frente, né? Vocês já estavam meio que consolidados ali no Havaí, como que locais, mas podemos dizer, né? Quando vocês começam a remar ali em Jaws, vocês já têm um certo respeito no Havaí ali, né, em Maui, talvez. É mais ou menos isso, né? Foi em 2005, não foi? Mas quando vocês começaram a remar por lá? Um pouquinho antes, talvez? Então, a gente está falando agora de um período de 10 anos, né? Do momento que eu cheguei né, na verdade, já me mudei ali para o Arro, reingressei à faculdade, então eu queria fazer 2 em 1, eu não estava ainda com nenhum intuito de carreira profissional, apenas gostava muito das ondas pesadas, e eu falei, ó, em Oahu eu vou ter o North Shore, eu tenho uma faculdade, então já fui logo para o Oahu. O Yuri ficou em Maui. Na sequência, Márcio chega. Então foi uma escada, né? Yuri veio na frente, passa um ano, eu chego, Sim. passa um ano, Márcio chega. Eu já estava em Oahu, na faculdade, morando no North Shore, com Lapo Coutinho, que é de uma geração anterior, né? Lapo pai. A gente morando junto, o Lapinho vinha passar férias pequenininho, então o nosso Mad Dog Júnior, nosso pupilo, 9, 10, 11 anos de idade, convivia com aquilo. Nesse período aí, já no final dos anos 98, aí eu já comecei a realmente me interessar mais pela remada de onda grande. Márcio chega, Yuri se estabelece em Maui, e aí tem esse período de 10 anos, né, que eu comecei a fazer faculdade, e logo depois eu vi que o meu negócio era me dedicar às ondas grandes. Um ano depois eu já tranquei, já pintou patrocínio da Seaway, e eu comecei ali
a minha jornada, né? De Onda Grande, conheci Rodrigo Rezende, Márcio Freire se muda para Maui e, né, e começa a morar lá e trabalhar, se estabelecer naquele. Como o Yuri já vinha agora já estabelecendo-se já como uma gerência de restaurante, já indo para dono. E foi esse período de 10 anos que Aham. eu galguei minha carreira de Onda Grande, né, com o Rodrigo Rezende ali como mestre meu. E foi todo aquele período do final dos anos 90, fui para Mavericks, né, a gente começou o Towin no início dos anos 2000. Isso o Yuri está lá em Maui se estabelecendo como empresário. Era bem focado no Towin mesmo, né, Danilo? Esses 10 anos aí até que chegar lá em Jaws era. Ma maior parte era Towin, não era? Em Jaws, pelo menos. Bom, o movimento do Towin, sim. Jaws era dominado pelo Towin. Eu, especificamente, do meu lado, não, porque eu estava ainda, né, nessa evolução da remada. Era o EMEA grandão, era a Maverick gigante, né, naquela fase com o Rodrigo Rezende. Então a gente fez as trips para Mavericks com Burley, então foi a primeira. Então a remada sempre prevaleceu. Inclusive eu e o Rodrigo, a gente retardou muito o tow. Como o Yuri paralelo estava em Maui e a gente começou a fazer tow, então a gente tinha esse link de ir para Maui, estar fazendo um tour ali com o Yuri, mas profissionalmente eu estava viajando o mundo, rodando muito, remando com o Rodrigo, então tinha essa interação, né? A gente ia para Maui e ficava junto, então começamos a fazer tow-in, eu, Rodrigo e Yuri. Já Márcio não se interessava muito pelo tow-in, ficava só na remada, que era a nossa essência. Então, a gente particularmente, né, não teve o momento de meio que parar de remar e só fazer tow. Sempre no meio a meio, né? Profissionalmente, Entendi. né? Então, Márcio ainda ia muito pro ar das remadas em Waimea, e assim teve essa interação, né? Em que eu me dedicava 100% à carreira de surf de onda grande com o Rodrigo, mas a gente sempre ia em Maui todo ano e tinha essa interação com o Yuri no tow e Márcio na remada vinha. Então, isso foi muito importante até que chegou nesse momento em que eu já fazia muito tow-in. Eu, Rodrigo, Yuri, Márcio, de vez em quando queria ser puxado só nos dias gigantes. E aí veio esse momento que a gente está ali mal e o mar dá uma baixada certa, vamos remar. Aí veio essa fase aí, né? Meados dos anos 2000, exatamente 2005, 2006, começamos as remadas lá. E aí, por um Eu lembro período. no papo que eu tive com o Márcio que ele falou que ele não queria ir remar. Acho que foi um dia que você chamou ele pra ir remar e pra ir pra Jaws, acho que era, não sei se era pra fazer towing ou se já era pra remar. Ele falou: não, não quero ir, quero aproveitar o outro lado, porque ele não via meio que graça em Jaws, né? Não era que ele não via Quem graça, diria? ele não via ainda que realmente aquilo podia existir, né? Era uma coisa que não era solidificada. Algumas sessões tinham rolado de remada num passado distante de algumas pessoas em dias menores. E aí aquela vontade de remar Jaws já estava muito forte. Então, basicamente, em março de 2006, foi realmente uma sessão que foi marcante, que foi o início realmente da nossa remada lá, porque ali já tinha 20 pés de onda, né? 18, 20 pés, foi em março, e ele estava planejado surfar outro lugar. Eu liguei, falei com o Yuri e com o Márcio, eu já estava muito apurado na previsão, né, pela minha carreira, e para surfar Jaws, eu falei, amanhã vai estar épica, amanhã é o dia, vambora, vambora, né? Vambora. Então eu fui cedo, saí de Oahu, no voo 5 da manhã, Márcio me pegou no aeroporto, 5h30, ainda clareando o dia, né? E Yuri já ia encontrar com a gente lá no mar, então, de jet ski, então a gente foi a grande sessão. E Márcio ainda estava meio desconfiado desse planejamento. Pô, eu estou indo pegar lá uma onda tubular maravilhosa, tá todo mundo falando que amanhã é um dia de towin, e você com essa ideia, eu falei, não, vai estar perfeito, é de oeste, a direção, a esquerda. Quando a gente chegou no cliff, amanhecendo, foi um dia épico, foi o início, né, realmente desse movimento que não parou mais. Então, isso foi em 96, e basicamente por, né, 2006, né, 2006, e basicamente por uns 6 anos a gente teve várias sessões sem o movimento chegar lá, né? A gente foi ano após ano vivenciando algumas sessões épicas até que chegou, né, em 2011, 5 anos, vamos dizer assim, a gente fez uma sessão que
saiu capa do Surfline, só fotão, 20, 25 pés, as bombas. Aí ninguém pirou, começou a ligar. Vambora, a gente quer ir, pronto. Aí na próxima sessão já foi E o nesses. início da elite do surf. Mas aí, nesses 6 anos aí, de 2005 lá, a primeira cai 2006 ali até 2011, que a gente estava falando, como que foi dividir o line-up ali? Porque a galera de Tauim, o Tauim ainda, a galera ainda ia pra lá e via vocês remando. Como que era dividir esse line-up, receber esses Mad Dogs aí? Vamos lá. A gente não estava remando nos dias de Towin gigantesco. No dia de Towin gigantesco, a gente estava no tow. Esse momento que eu tô né, falando, de 2006 a 12, as sessões que a gente fazia, Jaws, quando tá grandão, é 30 pés, 40 pés. É que nem ninguém chama Nazaré 100 pés, é a mesma coisa. Porque a galera no Havaí não chama 100 pés, né? Chama 30 pés havaiano. Não é nesse dia que a gente está remando. Mas quando abaixava, 20 pés, 25, é o que a gente estava já né, galgando ali de Jaws sólidos 20 pés por esses anos todos. Até quando bateu aquele 25 pés, que a gente pegou umas bombas, que aí despertou. Então, eram sessões que não era a gente empurrando jet skis para fora. A gente estava fazendo dias que, às vezes, tinha alguns jets que eles tinham que ir para o canto e a gente começava a marcar território, né? Então, foi gradativo. Entendi. Gradativo. Até que, lógico, teve esse dia aí do 2025, os caras começaram a ver, porra, a gente está indo para debaixo do jet ski, eles começavam a ir para a direita, a gente... Né, aconteceu realmente desse jeito. Então, eventualmente, o negócio foi ganhando corpo, aí a gente foi vindo adeptos, né? Aí veio alguns outros atletas que colavam na gente, um ou outro esporádicos, teve Thiago, brasileiro, teve Francisco Porcela, daqui a pouco um Albileia. Então começou o movimento, os locais que já eram amigos nossos, porra, eles olhavam do Cliff, vambora, eu quero prancha emprestada, eu vou fazer minha prancha. E aí, pronto, foi a bola de neve para a sessão de fevereiro de 2011, que foi quando eu peguei a onda do XXL, que eu ganhei o prêmio, né, onda do ano, do Billabong XXL. Foi tudo, culminou, né? Aí vieram Greg Long, Mark Healy, Nathan Flat, Sion, os locais, e aí começou o movimento, o início, né? Que foi basicamente como um marco ali, né? Em fevereiro de 2011, foi nesse dia histórico, que já ficou um dia grande, já virou mais de norte, já entrou umas bombas de 30 pés, e graças a Deus a gente marcou presença, foi quando o título ganhou, apesar de eu ter ganhado, foi como se fosse uma vitória, né, dos Mad Dogs, a gente lá junto estava comemorando, porque foi um movimento, eu não teria conquistado aquele feito, aquela onda, naquele lugar, se fosse sozinho, então a gente estava ali num processo junto, e dali foi o marco, dali Joss abriu, vamos dizer assim, basicamente foi todo mundo chegando remando e expulsão do jet ski, né, e realmente a grande mudança do paradigma ali, né, a mudança realmente da maneira com que Joss passou a ser surfada e é até hoje, né, acho que é o grande prazer que a gente tem de ver, né, hoje a nova geração botando para dentro ali, surfando Jaws igual o Pipeline, né? Já cercando e vindo dentro do tubo. Então, uma evolução gigantesca que realmente é bonito de se ver, né? E essa onda de 2011, até eu tinha separado ela pra gente falar sobre ela, é claro. Como é que é na hora, assim, Danilo? Você sente na hora que é uma onda especial, que é um momento diferente? Ou é uma coisa que a ficha só vai cair depois que você sai do mar, depois que você vai assistir a filmagem, sei lá? Como que é esse momento? Não, essa onda aí realmente ela se encaixa como uma onda que o momento já mostrava tudo, né? Tudo, era tudo muito novo, né? Essa onda foi a primeira onda gigante surfada no outside de Jaws para a direita. Ela estava lá naquele último riff, né? O pico lá de fora. Foi tudo muito planejado, mentalizado, né? Basicamente, inclusive, eu tinha a meta de ganhar naquele ano o XXL. Eu planejei aquilo, fiz uma prancha com o Jorge Vicente para aquilo. Mas inicialmente eu imaginava que ia ser uma Irado. esquerda. Quando o Suel virou mais de norte, era final da temporada, ia estar grandão, aí eu já peguei aquele mesmo avião de 5 da manhã,
saindo do North Shore, né? Eu acordava, eu tinha já esse hábito, né? Quando tinha um swell e eu queria ir no dia, eu acordava 3 horas da manhã, fazia um café lá no norte, né? Em casa, naquele escuro mar, já olhando as boias, já sabendo o que é que eu já ia encontrar, já articulava com o Yuri, com o Márcio, toda a nossa, né? Enfim, nosso planejamento, mesmo que de um nível ainda inicial, mas já tínhamos ali um resgate, um colete, tínhamos a nossa comunicação. E foi um dia que eu já sabia que ia ser realmente final de Copa do Mundo. Eu já tinha pego uma bomba de esquerda, todo mundo já estava vindo com gol de gás. O movimento de remada era muito forte nesse momento, né, de puxar o limite. E eu já tinha esse pressentimento e me planejei para pegar uma bomba para a direita. Lembro que fechei o olho no voo e mentalizei essa onda ali em 1 minuto toda, e assim aconteceu. E quando eu peguei a onda, quando eu acabei ela, eu comemorei porque eu sabia que eu tinha feito algo inédito. E eu, na verdade, sabia que eu tinha conquistado ali o prêmio. Eu comemorei e o primeiro jet ski que veio falar comigo era um amigo da Bahia, Juan, que já começava a fazer resgate, e um taitiano que morava em Maui, que tinha sido o meu primeiro amigo no Tahiti quando eu fui há 10 anos antes daquele momento. E vieram um baiano e um taitiano, dois caras que eu tenho, né, uma amizade, olharam, e eu lembro o taitiano falando com aquele sotaque dele: Man, that's the $50,000 wave. Primeira coisa que eu ouvi, né? Era Juan comemorando e o cara dizendo: essa é a onda de 50 mil. Imagine que foi um drop atrasado, que quando eu coloquei na boca do tubo, eu, encaixado de grab no útero da onda, eu me senti dentro de um tubo. Né? Logicamente, eu estava na boca de uma onda, não estava na bocada, né? Não foi um tubo, mas foi uma colocada na boca. Eu me vi dentro do útero, e eu que surfava Jaws há muitos anos, de towin, nos dias mais gigantes, eu já tinha feito final do XXL numa onda gigantesca, né? Dos maiores mares. Então, eu sabia que era uma coisa que não foi aquela onda que, porra, não imaginava, que fotão, nada disso. Foi realmente algo que nunca tinha ocorrido, que eu me planejei, que foi uma coisa de muitos anos, né? Então veio realmente de maneira especial, tanto que quando eu acabei de pegar a onda, que a galera falou aquilo, o nível de adrenalina e energia que eu me senti, eu olhei, respirei, senti o momento, olhei para o lado, e aí foi um momento mais mágico, né, da minha vida. Eu sabia, eu estava num lugar sagrado, né? Aquilo ali foi presenteado, o lado espiritual todo do surf, do Havaí, da onda, estava todo incluso ali. Eu sentia tudo muito forte. E aí a única coisa que eu me pensava em fazer era sair como a gente entrou, né? Nesse momento a gente entrava pela pedra, a gente saía pela... Era igual surfar na beira da praia, a gente vinha, rezava, pedia proteção a Iemanjá, os deuses havaianos, convidava toda essa espiritualidade que vem da Bahia, que o Havaí também nos ensinou, e acho que isso teve muita influência, né, em poder se conectar numa força muito maior para fazer uma coisa que nunca tinha sido antes feita. Dali eu saí do mar, eu só queria encontrar com o Márcio, que estava comigo naquele momento. Yuri estava no jet ski e voltaria pela água, a gente voltaria pela terra, e Márcio já tinha saído da água. Então eu só queria encontrar Márcio e sentir toda aquela energia, né, com alguém que eu sofri a vida inteira, que fez parte de tudo isso, que eu sabia que genuinamente, né, essa amizade, nós três estamos sempre felizes um para o outro, né? E você sabe que no surf competitivo, seja ele da competição ou do... Difícil encontrar isso, treinos, né? Então, foi só energia boa, todo mundo no cliff vindo, né, falado. E aí eu encontrei com o Márcio, a gente foi direto para o mercado comprar um poke, né, comida havaiana, peixe cru, e até porque dali eu queria realmente me cercar daquela energia boa e viver aquilo com ele. Daqui a pouco eu já comi o pouco, eu já estava em Oahu. Então, eu peguei um voo já, 1 hora da tarde, eu já estava no avião, depois daquela onda. Eu lembro que quando eu cheguei em Oahu, eu ainda estava sobre muito efeito de adrenalina e emoção, né? Aí, quando eu cheguei em casa, 3 horas da tarde, no Oahu, no mesmo dia da onda, eu já estava chegando em casa, 3 horas da tarde, não tinha ninguém na minha casa. Na época,
A minha ex-mulher estava trabalhando, minha filha estava na escola. E aí eu cheguei em casa, bebi uma água, dei aquela acalmada, dei uma alongada. E na época, entrei no Facebook, né? E quando eu entro no Facebook, a primeira coisa que abre era a foto da onda. Aí já tinha um fotógrafo lá no Cliff, já tinha Já tava lá postado. já. Para aquela época, o negócio já tinha viralizado, como diz, né? E eu olhei aquilo, cara, aí já voltou aquela adrenalina inteira. Eu, porra, preciso lá ver Jorge Vicente, vou lá ver ele. Já era o final de tarde. Quando eu chego lá em Jorge Vicente, que era a sala de shape, já era o mesmo lugar que ficava a brasileirada toda. Na época, o Tojá, o Gordo, Revista Surfar, a galera ficava nessa casa, que era o mesmo lugar que estava ali a sala de Jorge Vicente. Aí o negócio já foi ganhando dimensão e nesse dia já tinha comemoração, era aniversário de alguém lá na casa lá que o Gordo ficava, Tojal, aí Tojal já viu filmar, eu, Vicente. Então, ali o negócio começou a ganhar dimensões que realmente aí já foi aquela coisa que você não estava planejada, você começou a ver os efeitos, né, das imagens que chocaram o mundo e começou ali. E aí foi uma bola de neve, vamos dizer, de divulgação, né, do impacto, né, da imagem perante o mundo via as mídias, né, até que chegou o prêmio 2 meses depois. Irado. E aí você tava falando um pouquinho do Márcio, né? Que você só queria encontrar ele, do negócio da amizade que vocês tinham e tal. E eu lembro que eu fiz um papo com ele em novembro, acho que a gente tinha conversado com ele. Ele era um cara de fato muito puro, né, Danilo? De ter esse sentimento mesmo de que você falou de ficar feliz com os outros, com o feito dos outros, né? Que ele é um cara que nunca. Eu perguntei pra ele se ele. Eu falei, eu via o Danilo saindo em revista, via o Yuri saindo, fazendo as coisas e tal. E eu tava lá curtindo minha vibe, trabalhando e surfando, e eu perguntei pra ele, mas isso nunca te incomodou, Mário? Você nunca quis também ser o cara de estar lá, de estar na mídia, que não sei o que? Ele falou, cara, sabe que não? Eu gostava de ver eles felizes, eu ficava bem por eles. Ele era um cara diferente, né, Danilo? Muito, muito, muito diferente. Então, Aliás, a camisa, se você quiser levantar a camisa um pouquinho, é a camisa do Márcio, né? isso aí. Aqui foi o nosso grande mestre, né, de vida, né, na verdade. Acho que, graças a Deus, a gente conseguiu reconhecer isso muito cedo, né? Então, todos nós, além de ser amigos, próximos, irmãos, sempre reverenciávamos muito ele, né? Pelo esse jeito, né? Por ser uma amizade que a gente construiu num ambiente competitivo, né? Nós temos a mesma idade, eu e Yuri e Márcio, competimos nessa aquela fase competitiva que a gente estava conversando, de mirim, 13, 14, 15, 16 anos de idade, mas viajávamos juntos. Quando íamos para competições, ficávamos no mesmo quarto, mas competíamos a mesma bateria. Eventualmente estávamos nas finais, né, disputando. Conseguimos construir uma amizade baseada no surf, no início competitivo, mas nunca, né, acho que também incluo o Bruno Freire também nesse momento, que é o irmão de Márcio, né, que é a idade muito próxima, que também sempre foi muito próximo da gente. Bruno Freire ainda surfa constantemente, é um dos maiores advogados do Brasil da área trabalhista, né, Bruno Freire e Silva, que também foi um grande irmão, também competindo. Então, eles dois. Então, Márcio, acho que soube lidar com a questão competitiva dentro de casa, né? Dois grandes surfistas, irmãos, desde novos ali. Então, eles disputavam a parede do quarto. Quem tinha mais troféu. Então, você entrava no quarto deles, era pau a pau. Entendeu? Os caras, a disputa de quem tinha mais troféu. E não sei se isso talvez tenha tido influência, mas enfim, depois veio, né, essa coisa da gente viajar, competir junto, mas a gente conseguiu, obviamente, criar uma amizade verdadeira e Márcio é um cara também muito resolvido nesse sentido, né? Ele sabia que ele era a nossa referência. Então, Márcio foi uma grande influência minha aqui em Salvador, novo ainda, né? A gente se conheceu com 12, 13 anos de idade aqui, no mesmo bairro,
surfando as mesmas ondas e começamos a andar muito junto, pegar ônibus, ir para as competições. Então, quando o Márcio subia aqui na nossa área, aquele drive de Márcio de onda grande, já colei logo. Então, a gente tinha isso junto. Mas Márcio foi o cara que, nesse início, me puxou o limite. Tinha dias aqui que chovia, que mar revolto, pedra aqui, e ele, a estiga dele era a mesma, era igualzinha. Tinha dias que eu falava, não é possível, cara, vambora. Eu, vambora. E aí a gente meio que comungou, né? Dividiu essa energia de onda grande muito cedo junto. E Yuri depois se mudou para Salvador, vindo de Olivença. A gente competia nas competições, né, amadoras da Bahia, no Nordeste, e Yuri veio estudar aqui, né, fazer o colegial com 15 anos, e aí a gente se aproximou muito mais. Yuri morava aqui, né, na casa de Giga, um outro amigo que também surfava, competia, né? Hoje ele é engenheiro, engenheiro da Petrobras, mas Yuri morou na casa de Giga. Então, tivemos esse grupo aqui, todo mundo realmente gostava de surfar, competir, mas gostava também de estudar. Todo mundo tinha essa vertente de não ficar só preso ali ao esporte, mas aí o esporte falou mais alto, né? E todos, eventualmente, fomos para o Havaí. Mas Márcio, com esse jeito dele muito verdadeiro, ele conseguiu manter a essência, né? A vaidade não tomou, né, ele. Então, ele sabia a dimensão do que ele praticava. A gente estava surfando Jaws e o valor que a comunidade dava a ele, nós também, né? Se eu tinha um sucesso de mídia, o Yuri também, Márcio também teve muito reconhecimento, né, do jeito dele, né? E idolatrado por não ser um queridinho de mídia. Então, isso tem um valor muito grande para a gente, né? Nós, essencialmente, valorizamos isso. Mad Dog, Underdog. Por mais que eu tivesse eu conquistei alguns títulos, eu nunca fui queridinho da mídia, de qualquer maneira. Nem aqui, muito menos no internacionalmente. Era tudo de conquista. Nós somos baianos, somos nordestinos, não tem facilidade para ninguém daqui. Nunca teve, né? Então, foi tudo conquistado no esforço. Então, de uma certa maneira, sempre fomos underdogs. Lá fora, 100%, né? Então, a gente, ainda assim, mesmo com algum reconhecimento de mídia e patrocínio, não significava que nós não éramos Mad Dogs. Então, isso foi... E assim fomos completando o outro, né? Yuri, com aquele jeito inteligente de fazer as coisas, muito mais programado, muito mais energizado, vamos embora, arrancando, bora para cima, e Márcio, né, naquele estágio zen, né, que a gente precisa olhar para o lado lá, ele ó, sorrindo, calmo. Então a gente se completava nesse sentido, né? Acho que ajudou muito o sucesso de cada um, e eu acho que Márcio foi com muito mais sucesso na carreira de surfista, conseguir passar os valores de ser humano, né, que são muito mais importantes. Às vezes a competição, a mídia, tudo isso fica um pouco agressivo, né? Você tem que ser sua foto, tem que ser sua onda. Então, hoje as pessoas têm muito mais dimensão do que um atleta pode ter, né, um jeito de fazer as coisas que inspira muito mais. É isso que fica claro hoje, né? O valor que ele teve no esporte talvez tenha sido muito maior, mesmo não tendo certo título, mas o título das pessoas é muito mais importante, né? Ele conquistou isso, o título mundial, né? Conseguiu se ver sem muitas programações ou patrocínios ou mobilizações. Foram cerimônias no mundo inteiro, né? Porque ele, após a carreira a vida do Havaí, ele passou esses últimos 3 anos rodando o Brasil, revendo amigos que ele fez no Havaí, amizades, foi em Nazaré, foi na Indonésia, então rodou o mundo, né? Então ele fez uma passagem muito mágica nesse sentido, né? Ele espalhou o verdadeiro axé da Bahia, o aloha do Havaí, que foi onde ele viveu, e essa energia que ele tinha, que era diferenciada realmente, e nós que vivemos tão próximos assim, que eu me sinto, né? Uma pessoa muito, muito grato, né? Muito abençoado de ter sido até escolhido por ele, de ser uma das pessoas mais próximas dele, não de sangue, mas irmão da vida. Então, realmente é só celebração para celebrar a vida de Márcio, que,
né? E uma energia que é muito viva até hoje, né? O que fica dele é muito forte, latente nas pessoas, né? A gente tem um evento aqui amanhã, Salvador Challenge, é um grande evento aqui esportivo, a gente vai celebrar todas as categorias, então a gente tem recorde de inscritos aqui na Bahia para esse evento, Pô, da hora. tem memória dele, né? O irmão dele está aqui também, então é isso que começa a ficar, né? Quando se constrói uma vida como o Márcio construiu, deixa muitas sementes e agora começa a nascer esses frutos. É muito gratificante fazer parte disso também. E aí, eu queria voltar só um pouquinho para 2011, só para a gente falar um pouquinho ali. Foi em 2011 que você é um dos fundadores do Big Wave Risk Assessment, né? Justamente assim, a gente veio do assunto do Márcio, infelizmente por tudo que aconteceu, mas assim, lá em 2011 que você principalmente já começou a ter essa noção de perigo, de importância de cuidar bem do surfista, de cuidar dos riscos. Foi baseado em tudo que vocês viveram nesses anos, porque era 2011 isso, imagino que vocês fundaram. Então, já tinha passado muito tempo vocês ali de Mad Dogs mesmo, sem nada, sem camisa, caindo na remada, muitas vezes sozinhos. Então, acho que imagino que foi dessa experiência de vocês acumulada nos anos, né? Com o acidente que teve, que eu acho que acabou motivando a criação disso, né? Fala um pouquinho disso, Danilo, da importância disso, do trabalho que é feito. Com certeza esse capítulo, né, aqui, esse pedaço dessa entrevista, né, no caso da nossa vida, né, no surf de ondas grandes, ele ficou encaixado justamente nesse período ali, né, pós o título, né, e o crescimento da remada em Joyce. Sem dúvida, o que eu vivi antes com meus amigos, com minha equipe, me trouxe o despertar, né? Eu participei de uma geração do início do Toin, a solidificação, né? Foi no momento que o Toin saiu só da mão de Laird, da equipe dele, para grandes atletas. Então, eu presenciei isso. Então, eu vi muita coisa, muita mudança, a chegada do colete. Então, eu fiquei exposto e vi muitas coisas. E como a gente também viveu a remada primitiva em Jaws e tudo que a gente foi fazendo do nosso jeito. Eu, quando caí em Jaws remando na primeira vez, eu caí com um coletezinho, ó, fininho que eu tinha, que eu consegui lá, não sei da onde que surgiu aquilo, que era um colete de wakeboard, que Capilé, né, que é outro grande surfista, referência nossa aí, Capila também teve lá no começo, eu acho que era dele, nem sei. E eu fui com esse colete, mas aquele colete nada era a mesma coisa, a gente caiu sem colete várias outras vezes também, pois não existia ainda um colete apropriado. Tudo isso ficou lá na memória, lógico. Mas o grande fator que me fez iniciar esse movimento de salvamento que virou, né, um grupo realmente organizado de treinamento mundial foi a passagem do Sion, né, que foi um surfista, né, muito casca-grossa, que eu estava próximo nesse momento que eu peguei a onda gigante, ele estava, né, inclusive a gente foi junto para George nesse dia, né. Então, Nathan Fletcher, o Sion Miloski são, como a gente chama, dos underdogs. São aqueles caras, podem ter sido famosos, mas eles não eram aqueles queridinhos da mídia. Era uma galera que não era, vamos dizer assim, que curtia muito divulgar, explorar o marketing pessoal, que tinha uma similaridade, né, de valores. Então, eles vieram nessa sessão. E um mês depois dessa sessão em Jaws, que eu ganhei o título, né, essa sessão marcante de fevereiro, que inclusive, acho que fez quantos anos, né? Agora, foi dia 8 de fevereiro, né? Não sei se foi 2 dias atrás, de 2011. Então, são 12 anos atrás, né? 12 anos. Uma dúzia de anos aí está fazendo aniversário. 12 anos. E um mês depois o Sion faleceu em Mavericks, eu estava lá. E eu entendi o que aconteceu. Eu não podia ter evitado porque eu estava já na areia, mas eu vi todo o que ocorreu. E ali ficou claro para mim, ali caiu no meu colo algo Foi ali que deu o estalo de que daria para tem que fazer. fazer alguma coisa. Como eu estava na crista da onda, com a onda, estava ganhando, vendo tudo, minha voz ficou ativa e aquilo virou
né? Um propósito mesmo que caiu em mim e eu continuei. E aí e ali foi o início de um movimento, né? Que eu busquei outras forças para me unir em prol disso. Outro fator decididor que eu lembro que eu tinha muitas ideias como mudar, né? Vamos criar fundos na época, vamos pegar essas premiações, vamos botar um time de resgate, porque fotógrafo não pode ficar resgatando. Todas as ideias hoje estão em voga, né? Hoje, quando se chega em Jaws, ninguém chega e pula da pedra. Você tem que falar com o local, pagar o seu resgate de US$ 100 ali e você pode entrar. Hoje, literalmente, a galera informalmente fala: ei, você está com quem aqui? Nunca lhe vi aqui, não está nem com colete. Os locais já chegam e já regulam naturalmente, numa boa. Ah, não, eu posso participar da racha, aí os caras vão e quem chega novo ali. Então, hoje está assim. Era a ideia de 12 anos atrás. Logicamente, levou tempo. Que foi um movimento de conscientização no começo, até que virou, vamos dizer assim, um centro de treinamento. Mas, sem dúvida, fez parte o movimento Mad Dog da conquista dessa onda remando sem equipamentos. Naquele momento eu ganhei o título, perco um amigo havaiano que estava realmente totalmente fazendo a parte dele, profissionalmente, treinado, com equipamento. Ele tinha um colete de flutuação, não tinha ainda o de puxar. E ali foi uma mudança de paradigma. Eu me dediquei, ao mesmo tempo, a continuar pegando ondas gigantes, pós meu título, mas também esse trabalho paralelo. E aí começamos a fazer eventos anuais, né, que é o BRAG, que é o Big Wave Risk Assessment Group, que é grupo de, né, gerenciamento de risco em ondas grandes, que depois se expandiu. Então, foi mais ou menos nessa mesma época, né, que foi o início do movimento forte de remada em Jaws, e veio paralelo esse treinamento, que veio o colete inflável, que veio esse novo momento, né, do surf de ondas grandes que a gente está vendo até hoje, que realmente favoreceu muito o treinamento, a evolução do resgate, dos equipamentos e dos atletas puxando o limite, e as pranchas também. Então, hoje, o que a gente assiste em Jaws é realmente um show de surf, né? E que realmente nos últimos 10 anos tiveram vários elementos que proporcionaram essa fase que vive hoje, né? O surf de onda grande. Irado. Só para a gente encaminhar para o fim, já está dando quase uma horinha. Tem só umas duas coisinhas para a gente falar. Uma que eu não queria deixar de falar era um outro grande feito que acho que a gente pode falar da sua carreira, que foi ter participado do Ed Aikau, né? O Ed Aikau de 16, se eu não me engano. Você já tinha aparecido em listas já tinha sido como alternate, era difícil quebrar essa barreira, né? A gente sabe que é um evento para convidados, a gente sabe que é um evento, apesar da moral que você já tinha, principalmente no Havaí, que não é tão fácil assim acabar entrando num evento como esse. E, pô, e aí em 2016 rola e você consegue participar. Acho que imagino que tenha sido uma coisa bem especial, né? Foi o ano, acho que o John ganhou, né? Esse ano, se eu não me engano. Mas Sim, assim, é uma coisa muito especial, né? De estar lá, de participar, de conseguir cair. realmente foi um momento é, inesquecível. A EDK não tem nada que se compara, né? É uma arena, né? É que nem você entrar realmente num estádio, porque é uma baía fechada para a ilha inteira, então sei lá quantas mil pessoas são, né? Estamos falando igual um estádio de futebol, e de ponta a ponta da praia, da curva, da pista. Então, o Aimea, quando está grande, a onda extremamente difícil, intensa, né? Tanto nesse último Ed Aikau, que a gente viu ondas gigantescas, como no 2016 também estava gigantesco. É muito desafiadora a onda, ela fica muito grossa e difícil de se encaixar. E, e é muito difícil fazer parte desse evento, obviamente por ser restrito, mas hoje está na mão da família Aikau, né? Hoje já tem uma coisa muito mais inclusiva. Hoje a lista já aumentou. Hoje eles mudaram um pouco. Naquela época estava na mão de quem, Danilo? Era Estava organizado na por quem? mão do sistema, vamos dizer, falar assim. Quem patrocinava era a Quicksilver naquela época. Entendi. Então tinha ainda muita influência da lista, era muito política e muito difícil de entrar. Então eu fiquei ali. A marca, que era interessante para a marca também, Isso, enfim. então eu, quando entrei nessa época, ainda era da Quicksilver. Eu entrei como um alternate que estava ali, né, no alto, que quando deu oportunidade, muitas pessoas que eu tenho um agradecimento, que
batalharam para dizer como é que esse cara não está aí, rapaz, vocês estão loucos. Então, entre eles, o Ross Clark Jones, que era um parceiro de Onda Grande, que a gente tinha uma amizade, que ele chegava no dono da Quicksilver e falava, meu irmão, como é que pode? O próprio Fast Ed, né, que é o cara que comanda o Norte Sim. Pro, né, o Ed Hotman, então, de várias vertentes aqui, ele também falou para os organizadores de mim. Então, tiveram algumas pessoas que me deram uma força, né, para eu ter essa chance. No final, de uma maneira muito mágica, eu não ia entrar. Já estava meio que confirmado que eu era o último, eu estava o próximo da lista, mas já estava todo mundo ali para correr. E aí teve um detalhe. O Albileia, nesse momento, estava na lista, mas nunca tinha nem surfado o Waimea. E ele não gosta de Waimea ou de Muvuca, ele quer ficar em Jaws. Ele tinha tido ele tinha se machucado no pescoço, tinha um mês que ele estava, ele não era para surfar, ele falou, pô, vou para o Waimea, não vou pegar avião. Aí Yuri encontrou ele lá, ele fez, ô Albi, você sabe que quem tá lá para correr é Danilo, né? Se você não for, ele é mesmo, agora que eu não vou mesmo, eu já não queria ir, já não era para eu ir, pode avisar ele que a vaga é dele. Pronto. E ele não foi. Pô, que irado. Eu acho que ele não iria do mesmo jeito, mas ele, quando soube, ele não teve mais dúvida, ele tem uma consideração grande pela gente, né? A gente por ele. A primeira queda dele em Jaws foi Márcio que emprestou a ganzeira, que Márcio já tinha há algum tempo, né? Já começava a fazer um kiva, então tudo está interligado. Então, aí eu tive a oportunidade. E eu fui abençoado com uma das maiores ondas do dia, né? Num dia muito difícil, eu peguei essa onda lá fora, num lugar que nem quebrava. Foi muito especial para mim, apesar do resultado não ter vindo, apesar de terem mudado a minha nota, né, de nota máxima. O sistema foi lá e conseguiu tirar uma gordura, mas não tirou o brilho para mim, né, da experiência que foi em 2016 de correr o Ed Aikau, e que foi realmente inesquecível, né? Irado. Bom, eu falei que a gente estava terminando só agora a parte final de fato. Como que você vê, Danilo, essa nova geração? Você acompanha, digo, mesmo brasileira ou mesmo dos gringos? Como você vê os que se destacam, de repente, sei lá, o Uhum. Chumbo, né? Imagino que seja um deles, o próprio Kailane, Billy Camper, enfim, como que você vê essa geração nova aí de surfistas de onda gigante? Eu tenho o maior prazer, né, em ver a performance deles, porque até um dia desse atrás, eu estava ali do lado deles na água. E vi todo o crescimento de cada um desses que você falou aí, né? Chumbinho, ele caiu com a gente, né? Chumbinho chegou chegando, então ele caiu com a gente nos dias gigantes que eu estou contando aqui, né? Já pós XXL, né? Inclusive na gravação do documentário Mad Dogs, que foi em 2014, né? Chumbinho já estava ali nativa, então ele já é uma continuação desse legado que fica. E ele sendo um Goofy Foot, então ele teve uma ligação muito forte com a gente, ele observou todo esse novo movimento, então, inclusive ele que colocou Márcio, né, na última onda dele, então tem uma ligação nisso tudo, né? Ele começou as primeiras dele lá do lado da gente, né? Foi em Jaws, foi em Mavericks, então Kailane mais ainda, né? Mais ainda, porque como estava ali em Maui, Yuri, aquela figura já reconhecida em Maui, muito próximo ali, então Kailane a gente viu desde novo, então a gente ia às vezes no barco junto, o próprio Billy Camper também, então é muito prazeroso de ver que você fez parte disso e você consegue ainda ver uma grande evolução, que eles estão puxando o limite muito radical e em passos muito largos em período de tempo muito curto, né? Então a gente vive isso, né? Quando a gente acompanha, a gente vibra com todos eles, seja brasileiros ou havaianos, porque é uma coisa muito grandiosa, né? Você fez parte e está acontecendo aqui agora, né? Então é muita evolução em pouco tempo de espaço que está acontecendo no surf de onda grande. E muito pouco valorizado, né? Infelizmente, pelo mercado, pelo Isso que eu sistema. ia falar. Mas Isso que eu ia isso falar. aí Você acha que o. isso é algo que ocorre há muito tempo, né? O surf de Eu onda. conversei com o Márcio, acho que eu não cheguei a falar muito sobre isso, mas no papo que eu tive com o Yuri, eu bati um papo com o Burley também, e todos eles meio que caminhando para o mesmo pensamento, de tipo,
a WSL meio que não toma conta direito do que poderia ser o esporte, né? Não leva o esporte para o patamar que deveria estar, né? Ainda mais falando de surf de ondas gigantes, que é uma coisa impressionante. Assim, não é todo mundo que vai ver um surf de competição, o WCT, e vai curtir, mas todo mundo que olha uma onda daquele tamanho de 30 pés é impressionante para qualquer um. Da minha mãe a quem É, curte. Então, poderia ser mais bem tratado, talvez, né, Danilo? eu acho que você falou o suficiente, né? A WSL não trabalhou e não trabalha bem necessariamente incompetência ou se é algo planejado, que às vezes parece, né? Porque eram circuitos separados, né? Já existia um circuito de onda grande que vinha crescendo. Então, quando a WSL comprou e alocou e disse, não, agora é comigo o circuito, é comigo o XXL, e hoje regrediu e basicamente Não tem sumiu tudo quase isso nada, né? e quase nada, então mostra que não é possível. Pegou, comprou o esporte, trouxe para quê? Para, bom, como você mesmo disse, se é uma parte do esporte que chama mais atenção, que as pessoas querem ver mais, parece até que compraram o esporte para botar debaixo do tapete, para não concorrer com o circuito tradicional. Então, erraram mesmo. A gente presenciou, fiz parte de todo esse início. Inclusive, como uma organização dos atletas, a gente teve uma união, a gente dialogou com eles, a gente demandou, a gente, né, confrontou, e nessa época, isso tudo muito internamente, nada muito divulgado, fiz muito parte disso, já tinha um movimento de organização de se comunicar para resgatar, para surfar onda grande, a gente se comunicou com eles exigindo algumas coisas. E naquele momento até deu uma melhorada no início, né? A gente exigiu muito naquele momento lá, que foram aqueles melhores momentos que eles conseguiram botar um circuito, né? A gente conseguiu manter uma premiação ali do XXL, mas o sistema é bruto. A gente fez nossa parte, a gente chegou junto, mas eles compraram o esporte e hoje tem um movimento de se reerguer profissionalmente. Isso é horrível, né? Porque eu fiz parte de um momento até muito bom, o XXL era muito forte, muito bem organizado, e aí vieram essa transição com a WSL, os atletas em cima, né, conseguiram exigir algumas coisas naquele início, mesmo que tropeçando, e depois agora você não vê uma estrutura, então é horrível você ver atletas de ponta surgindo, no Brasil um movimento fortíssimo, muita geração, muito cara bom, né, a gente não pode ficar só em chumbinho, né, tem uma Não, leva aí, total. né, porra, Scooby, Lucas Silveira, Pedro Calado, é até injusto ficar falando o nome aqui, Vinícius, é muita gente. Tem um movimento de remada nesse evento que o pessoal faz lá no Sul, no Cardoso, Jacaré, lá de Jaguaruna, né? O movimento também iniciou aqui no Brasil muito forte, com o Zeca, Sheffer no passado. Tudo isso fica sem estrutura quando não tem um circuito que cresce, daqui a pouco some. Então, foi muito mal trabalhado o surf de onda grande profissionalmente, competitivamente pela WSL, mas acredito que um capítulo novo deve estar vindo aí, já está vindo, se formando, a Surfline, que é uma mídia fortíssima hoje, já começa um movimento, né, com os atletas, já faz um produto novo, e com certeza o, o surf de onda grande, ele nunca perde a sua majestade e vai se posicionar de uma maneira diferente, né, sejam com eventos separados e sem ser de circuito, mas com certeza já consigo ver um futuro promissor se formando aí pelo movimento que os atletas fazem realmente, que o esporte fazem, mas não esperando essas associações e essas ligas, né? Irado. E agora a última, de fato, para a gente terminar. Você tá com 48, se eu não me engano. Isso. Como que é a questão de surfar ondas gigantes? Ainda tem o pique? Há um limite para isso? E já emendando na última, qual que é o próximo passo? O que o Danilo tem no horizonte? Nesse momento que eu converso com você, a minha vontade e a minha instigação para pegar a onda é máxima. Até porque esse último um ano eu vim trabalhando muito com agricultura, estou aqui no sul da Bahia, né? Minha família
tradicionalmente, desde meus bisavós, sempre trabalharam com agropecuária, então eu estou trabalhando nessa área mais próximo ao mar. Eu estava com uma lesão no quadril, no joelho, e eu venho cuidando muito dela. Então, estou voltando para a água agora, nesse momento. Estou me sentindo bem fisicamente, estou com muita vontade de pegar a onda, mas não tenho nenhum plano específico, não é um retorno profissional, não é isso. Mas eu tenho certeza. Mas vai pegar onda grande mesmo. Você tá com vontade de pegar Pegar onda uma grande. ou duas aqui e acolá, né? Deixar o momento chegar, o mar chamar, como eu sempre tentei fazer, sem, né, sem apressar o tempo, ou, né, se conectando e o momento chega, né? Então a preparação está ocorrendo, né? Eu estou focado, estou com um treinador, então mesmo com a vida corrida fora do mar, eu estou conseguindo encontrar água, momento para estar na água, né? Estar na piscina, tá treinando na academia e tá voltando forte, né? Sem lesão. Então, esse é o momento, mas a vontade está aqui. Eu acho que eu vou pegar algumas ondas boas aí no futuro próximo, sem pressão e daquele jeito, Mad Dog. Virado. Não tinha jeito melhor da gente terminar esse papo aqui. Danilo, só te agradecer mesmo pela paciência, pelo tempo aí, pela atenção que você teve comigo aí. Muito obrigado. Espero que você tenha curtido o papo. Para mim foi ótimo, assim. A gente poderia passar aqui o dia falando sobre surf, sobre histórias. Espero que a galera tenha curtido também. Dê o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E Danilo, mais uma vez, obrigado aí pela sua atenção. Obrigado a você, prazer foi meu. Eu sempre falei, é muito bom participar de boas entrevistas, né, com perguntas e com interação boa, porque de uma certa forma a gente relembra, revive, né, e se alimenta dessa energia. Então foi um prazer realmente, da minha parte também. Lhe agradeço, Guilherme, e todo mundo que prestigiou essa entrevista longa e até o fim no detalhe. Realmente são muitas histórias, a gente poderia ter ficado aqui o dia inteiro e quem sabe a gente não tem mais história para contar ali na frente. Então, para não esquecer, né? Esse evento que vai acontecer amanhã e esses próximos dias aqui na Bahia é um evento muito simbólico, porque Márcio teve uma carreira competitiva muito forte, né? Ele foi um atleta forte em várias categorias. Também é um trabalho que eu estou envolvido hoje, que é uma Federação de Surf do Estado da Bahia, FESEBA, que inicia um trabalho muito promissor, né? Com Fabiano Prado, Pitolomeu Cordeiro. Então, tem Irado. um grupo de trabalho que eu estou envolvido, né? Eu fui eleito presidente da federação, então esse é mais um projeto também que nos deixa próximo ao esporte e que promete aí que a gente está muito empenhado aqui na Bahia nesse sentido. Então, agradeço aí pela atenção, pela entrevista, foi maravilhoso e um axé e um aloha. Valeu, abração, Valeu, Danilo. Guilherme, abração, irmão.